Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Como é que vocês estão? Segundos e terceiros anos. Estão bem? Estão com saúde? Isso é bom, hein? Vamos separar o nosso material para a aula de hoje? Caderno, lápis de escrever, lápis de cor e a borracha. Eu vou esperar vocês, tá? Eu já volto. Muito bem, agora vamos anotar no nosso caderno a nossa data de hoje, a aula que nós estamos e ensino religioso. Eu já volto.
Muito bem, já está anotado aí então no caderno? Então agora é hora de ver se a sua atividade vai aparecer aqui na nossa videoaula. Presta atenção, eu já volto. Encontrou a sua atividade? Ai, que legal, eu espero que sim. Sabem que eu adoro receber essas atividades, ver que vocês estão curtindo as nossas aulas e estão participando, isso é muito legal. Hoje nós vamos falar sobre um tema novo, nós vamos começar a falar das organizações religiosas. Hoje é uma aula de introdução. Introdução? Introdução é quando a gente começa a falar sobre um assunto. Então, para começar a falar sobre esse assunto, nós vamos assistir a um vídeo. Vocês vão perceber que nesse vídeo vão aparecer alguns personagens que vocês já conhecem das aulas que nós já estávamos trabalhando. Mas pode ser que eles apareçam com um nome diferente ou que apareçam algum lugar diferente para eles de lugar sagrado. Mas é porque essa história usou os mesmos personagens, tá bom? Então nós vamos assistir a história de Davi e seus amigos, que foi produzido pela professora Brígida. Prestem atenção que eu já volto. A história do Davi e seus amigos. Era uma vez um menino que se chamava Davi. Davi era judeu e vivia feliz na sua casinha. Um dia, ele foi fazer as suas orações lá na sinagoga. Enquanto isso, o tempo começou a mudar e de repente chegou uma grande tempestade, com ventos muito fortes, destelhando várias casinhas. O Davi, enquanto isso, ficou conversando lá na sinagoga com o rabino. Assim que a chuva passou, o Davi retornou para casa e levou um grande susto. A sua casa estava toda destruída depois do temporal. O Davi ficou muito triste. De repente, chegou o seu amigo Joãozinho e, vendo aquele cenário de destruição, ele se comoveu com a situação do amigo e resolveu ajudá-lo. Ele disse: Davi, eu acabo de chegar lá do terreiro da mãe Nininha e hoje ela nos ensinou que devemos ajudar as pessoas e eu gostaria de te ajudar. Eu tenho umas telhas lá em casa, vou trazer para arrumar o seu telhado. O Joãozinho trouxe as telhas e, com a ajuda do Davi, consertaram todo o telhado.
Depois apareceu a Yoko. Ela estava chegando lá do templo budista, onde faz as suas meditações, e foi logo perguntando o que havia acontecido. Os meninos explicaram e ela também quis ajudar. Hoje o monge falou que precisamos ajudar as pessoas e eu vi uma porta para doação lá no templo. Vamos lá buscar? Os 3 amigos consertaram a porta da casa do Davi e ficaram fazendo companhia para ele. Logo em seguida chegou a Lucy e não tinha nenhuma religião. Ela ficou sabendo sobre o que tinha acontecido e trouxe uma janela para ajudar a arrumar a casa do Davi. De repente, saindo de uma floresta que tinha atrás da casa do Davi, apareceu o curumim. As crianças contaram o que havia acontecido e ele também quis ajudar. Foi logo pedir para o xamã da sua aldeia algumas plantas e flores lindas que eles cultivavam perto da Upã, para deixar o jardim da casa do Davi bem bonito. E assim, os amigos brincaram e comemoraram a casa nova do Davi. Então, gostaram da história do Davi e seus amigos? Vocês viram que nessa história eles estão se ajudando, não é mesmo? Que começou lá com o Davi e aí foram chegando os outros personagens e mostrando alguns elementos. Vamos ver então pausadamente o que nós vimos na história? Vamos lá? O Davi, então, frequentava a sinagoga. Quem é a pessoa que o Davi diz que foi conversar na sinagoga? O rabino, muito bem. O que será que o rabino é lá na sinagoga? Vocês imaginam? Isso, o rabino é um líder, né? Nós vamos conhecer ao longo dessas aulas cada um desses líderes religiosos nas suas religiões. Então, o Davi, que é o menino que é judeu, frequenta a sinagoga, que é o espaço sagrado, o lugar sagrado, e o líder religioso lá dentro da sinagoga é o rabino. Muito bem. Depois, nós vimos que tem a Yoko, que é um personagem que a gente já conhece, né? Que ela é da religião budista, frequenta o centro de estudos budistas e o líder religioso é o monge. Muito bem, isso nós vimos na história. Vamos para o próximo. Nós vimos também, lá na história, ele apareceu como curumim. Por que curumim? Sabem que na língua guarani, curumim significa criança. Então, na história ele apareceu como curumim, que significa criança, mas nós conhecemos também como Cauê, né? Então, o Cauê vai lá na sua Opã e o líder é o xamã ou o pajé. Os dois podem ser líderes dentro de uma comunidade indígena. Na história apareceu como xamã. Depois apareceu o Joãozinho, que frequenta o terreiro de Umbanda e que tinha a mãe menininha, né, que é a mãe de santo, que também é uma líder religiosa dentro dos terreiros. E depois apareceu a Lucy, né? A Lucy nós colocamos como um lugar para ela, como ela não possui religião, né? Que todo o espaço é tido como sagrado, né? E aí nós colocamos aí o parque, e eu coloquei esse mocinho aí pensando com as interrogações em volta, porque se ela não tem religião, quem será que é o líder? Quem será? Sabem que dentro da religião, cada religião tem a sua liderança. Nós vamos ver ao longo das aulas como é que isso funciona dentro das religiões. Mas todos nós vivemos em sociedade, não vivemos? O que é viver em sociedade? Todos nós participamos dessa sociedade. Todos nós convivemos juntos, né? Lembra que nós já falamos sobre a convivência? E para conviver bem, nós temos que ter algumas pessoas que lideram. O que será que é um líder? Vamos ver, leiam aí comigo. Um líder é um chefe ou pessoa que possui autoridade e poder para comandar os demais. Indivíduo que exerce influência no comportamento ou no modo de pensar de alguém. Então, o líder é uma pessoa que lidera, é uma pessoa que comanda, né? Nós temos alguns exemplos de líder. Quem que é o líder dentro de uma escola? Vamos pensar? Quem será que lidera a escola? Isso mesmo, a diretora ou o diretor. Olhem aí, essa foto que eu trouxe para vocês são duas amigas minhas, a Ana Clélia e a Alessandra.
Elas são diretoras da escola Cerro Azul, lá no bairro Tingui. Alguém estuda lá? Quem você estuda no Cerro Azul? Conhece a diretora Alessandra e a Ana Clélia? Então, a função do diretor dentro de uma escola é ser líder, né? Então vamos ver aí algumas das funções dessa diretora ou desse diretor dentro de uma escola. Vamos lá. Cuidar das finanças da escola. O que isso quer dizer? Que todo o dinheiro que vem dentro para a escola são elas que têm que administrar, assim, elas que têm que saber aonde que tem que, o que tem que comprar, o que tem que fazer ali dentro da escola. Se é uma escola do município, da onde que vem esse dinheiro? Da prefeitura, muito bem. Como é que a prefeitura consegue esse dinheiro? Isso, dos impostos, muito bem. Quando a gente compra os produtos, né? Por exemplo, você vai comprar uns chicletes. Sabia que você paga imposto nos chicletes? Dentro daquele valor dos chicletes, vai um valor para cada um. Vai lá para a indústria, vai lá para a prefeitura, vai todo aquele dinheiro que está dentro daqueles chicletes que você comprou vai para algum lugar. E ele é aplicado, por exemplo, nas escolas, que é em forma de imposto. Vamos ver o que mais que o diretor escolar tem que fazer? Prestar contas para a comunidade. O que é prestar contas? É mostrar, por exemplo, da onde esse dinheiro veio e como é que ele foi usado. E mostrar para as pessoas onde é que ele está sendo usado. O que mais? Conhecer a legislação e as normas da mantenedora. O que isso quer dizer? É conhecer as leis, né? O que a prefeitura diz que tem que ter na escola, por exemplo. O que a prefeitura diz que é a função do professor, que é a função do inspetor, que é a função da... O que vocês têm que fazer na escola, o que os pais têm que fazer na escola. Tudo isso o diretor e a diretora têm que saber. Identificar as necessidades da instituição escolar. O diretor também tem como função observar o espaço da escola. Tá uma torneira quebrada? O diretor tem que saber. Tem um piso que está soltando? O diretor tem que saber. Tudo isso ele tem que saber o que está acontecendo dentro da escola e como é que ele vai fazer para resolver. Outra coisa que é a função do diretor: prezar pelo bom relacionamento entre os membros da equipe escolar. Então, é manter a escola no ambiente que a gente possa ter de trabalho, né? Evitando brigas, resolvendo alguns conflitos, né? Acontece às vezes de acontecer, por exemplo, lá no recreio. Deu um conflito no recreio, alguém ficou brabo e brigou no futebol, e aí uma das funções da direção é resolver esse conflito lá com as crianças, ou um conflito entre os professores, alguma coisa que possa ter acontecido entre os pais, né? Essa é uma função do diretor. Outra função é manter a escola limpa e organizada. Quer dizer que o diretor tem que ir lá limpar a escola? Às vezes sim. Claro que dentro das nossas escolas tem as meninas que fazem a limpeza, né? Mas se precisar, o diretor também tem que fazer essa função, porque faz parte das atribuições dele, né? Outra função ou outra liderança que nós podemos pensar é... Como que é o nome da pessoa que comanda a nossa cidade? Como que é o nome da função dele? Isso, prefeito. Olha lá. Isso é um líder, não é mesmo? O prefeito é o líder da cidade. Quais são as atribuições, quais são as funções de um prefeito? Entre outras tantas, né? Eu selecionei algumas, vamos ver aí. Administrar os impostos recolhidos. Lembra que eu dei o exemplo dos chicletes lá que você compra? Todo produto que a gente compra tem um imposto. E um pouco desse dinheiro vai lá para a indústria que fez, né? E o outro pouco desse dinheiro vai ser recolhido pelo município. O que isso quer dizer? Que o dinheiro de tudo que a gente compra... Por exemplo, você vê lá o papai, a mamãe, o responsável. Não paga água, luz, paga IPTU, já ouviu falar nisso? Tudo isso tem imposto. E esse dinheiro que o papai, a mamãe, o seu responsável paga é revertido para nós também. E quem é que administra esse dinheiro? O prefeito. Uma das funções dele é administrar esse dinheiro. É dizer assim, o dinheiro que veio lá do IPTU vai ser aplicado na rua, vai fazer lá um asfalto. Esse dinheiro que veio lá do IPTU vai fazer uma calçada que está quebrado. Tudo isso, o prefeito tem que ter uma equipe, né, que vai ajudá-lo a saber aonde vai colocar esse dinheiro. Outra função do prefeito: tomar medidas para zelar pela limpeza da cidade. Vai estar dentro do que eu falei, né? Vai ver se tem rua que está faltando lá limpeza, vai ver se tem uma rua que não está passando caminhão de lixo, tudo isso é função do prefeito. Mais uma:
Atender às demandas das áreas da educação, da saúde, do transporte, da cultura, entre outros. Então, como eu falei, o prefeito tem uma equipe, né? Porque até sozinho, vamos pensar, o prefeito sozinho, como é que ele ia saber tudo o que acontece na cidade? Não tem como, né? Para isso ele tem ajuda de uma equipe, para isso ele tem ajuda dos vereadores. Sabe que os vereadores também são líderes, né? Os vereadores, uma das funções deles é saber o que acontece na cidade e contar para o prefeito o que está acontecendo. E dizer para o prefeito assim, por exemplo, tá ali, né, que tem que ter, ele tem que ter atenção à saúde, né? Então o vereador, ele conhece lá um bairro, e aí ele vai dizer lá para o prefeito que naquele bairro o posto de saúde está com problema. Tá faltando um medicamento, o médico lá tá doente, tem que substituir. Então isso é função do prefeito, saber o que está acontecendo na cidade, se está faltando médicos, se tem ônibus que está faltando, tem muito ônibus quebrado, ele tem que conversar lá com a empresa de ônibus, se está faltando, por exemplo, carteiras nas escolas, se está faltando professor, né? Tudo isso é função do prefeito. Administrar a cidade, saber o que está acontecendo e como vai resolver. Legal, né? Então, nós já conhecemos 2 tipos de líderes: diretor e diretora de escola e prefeito. Dentro da escola também tem um outro líder, que esse está mais perto de você. Quem será que é? Isso! O professor e a professora. Até coloquei a minha foto ali, né? Porque aqui eu estou como professora de muitas crianças, né? Muitas, 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 muitas. Quais são as funções de uma professora ou de um professor? Vamos ver? Atuar como gestor da aprendizagem. O que isso quer dizer? Ele vai atuar, né? Ele vai trabalhar para que vocês, alunos, estudantes, aprendam, né? A gente vai trazer os conteúdos, as maneiras de ensinar para que vocês aprendam. Outra: influenciar, orientar e motivar os seus alunos. O professor, quando nós vamos fazer uma aula, a gente sempre pensa, mas será que isso o meu estudante vai gostar de fazer? Será que se eu fizer uma brincadeira ou se eu fizer para colorir, o estudante vai aprender melhor? Isso é uma função também do professor. Facilitar o acesso à informação e ao conhecimento acumulado pela sociedade. O que isso quer dizer? Tudo que vocês estão aprendendo aqui nas aulas de ensino religioso, por exemplo. Eu tive que estudar, né? Muitas coisas eu já sabia por estudar, né? Outras vezes. E outras coisas eu tive que estudar para contar para vocês. Então, essa é uma função do professor. Trazer tudo que está ao nosso redor, na sociedade, no mundo, e fazer de uma forma que vocês, estudantes, entendam. Legal, né? Essa é uma função do professor também. Outra: conduzir, avaliar e executar experiências, eventos e projetos para a construção da aprendizagem. Então, aí já está resumindo tudo que eu já falei para vocês, né? Que uma das funções do professor é fazer com que essa aprendizagem fique um pouco mais fácil, um pouco mais gostosa para vocês, né? Quando nós vamos fazer as nossas aulas, as outras professoras também, de língua portuguesa, de matemática, nós temos que pensar numa maneira que vocês consigam aprender. Porque a gente aprende de uma maneira, porque já é adulto, e vocês, crianças, aprendem de outra maneira, porque ainda são crianças. E isso é uma das funções do professor, saber a forma que vocês vão aprender e que vai ser mais legal para que vocês possam guardar todos esses conhecimentos. Legal, né? Então, outra pessoa que está mais perto de você ainda e que é um líder, quem será que é? Nós já vimos o diretor, nós já vimos o prefeito, nós já vimos o professor. Esse líder geralmente está dentro de casa. Quem é? Isso, os nossos pais ou responsáveis. Então, vocês sabem que como pais ou responsáveis, a gente tem algumas funções, né? Os pais e os responsáveis têm algumas funções. Existe uma coisa que chama ECA. ECA? Já ouviram falar do ECA? É engraçado, né? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente é que tem algumas regras que os pais têm que cumprir. Inclusive eu trouxe aí para vocês o artigo 22, vamos ler? Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então, o que isso quer dizer? Esse é um dos artigos, né? O que é um artigo? Isso é uma das coisas que está escrito lá na lei do ECA, que é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Que o pai, a mãe ou responsável tem o dever de sustentar essa criança, quer dizer o quê? Dar alimento, dar
a casa para essa criança morar, a guarda, a educação, promover a saúde, né? Tudo isso é função dos responsáveis, dos pais. Então, todos nós vivemos com liderança, né? Sempre tem uma liderança acima da gente e que exerce alguma função. Nós vimos nessa aula a liderança de forma geral, né? O prefeito, depois do prefeito, quem que a gente pode pensar que é uma liderança maior que o prefeito? O governador, muito bem. E depois do governador, que manda mais que ele, vamos pensar? O presidente, isso mesmo. Então, o presidente é o responsável pelo Brasil inteiro, né? Aí depois tem o governador, que é responsável pelo estado. Aí vem o prefeito, que é responsável pela cidade. E aí, em cada setor tem a sua liderança, né? Nós vimos dentro da escola. O diretor, o professor, o inspetor, e assim vai caminhando essa liderança. Todo mundo está dentro de uma liderança. Todos nós temos uma liderança, né? Então, já que nós estamos falando de liderança, vamos brincar? O que você acha? Eu tenho uma proposta para você. Vamos brincar de chefinho mandou? Já brincou? Então, se prepara aí. Levanta do sofá, que nós vamos nos preparar para brincar de chefinho mandou. Quem já brincou de chefinho mandou? Eu! Como é que a gente brinca de chefinho mandou? Eu sou a chefinha e eu vou mandar em vocês, certo? Então, a primeira tarefa é: pegue a sua mão direita e coloque na ponta do seu nariz. Chefinho mandou colocar o dedo na ponta do nariz. Chefinho mandou soltar a mão. Chefinho mandou pegar a sua mão esquerda e colocar na sua cabeça. Chefinho mandou pegar a mão direita e pôr na ponta do nariz. Chefinho mandou colocar a perna esquerda para frente. Chefinho mandou colocar a perna esquerda para trás. Chefinho mandou colocar a perna esquerda no lugar. Chefinho mandou descansar. Ah, tá muito fácil, hein? Chefinho mandou pular numa perna só. Chefinho mandou pular nas duas pernas. Chefinho mandou parar. Chefinho mandou balançar a cabeça de um lado para o outro. Chefinho mandou rodar a cabeça. Roda, 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 roda. Chefinho mandou pegar a sua mão direita e a sua mão esquerda e bater palmas. Chefinho mandou você fazer tudo ao mesmo tempo. Nem lembro mais. Cansaram? Ah, não acredito. Chefinho mandou fazer uma respiração bem profunda. Mais uma vez. Chefinho mandou colocar o quadril para o lado direito. Quadril para o lado esquerdo. Quadril para frente. Quadril para trás. Chefinho mandou misturar tudo. De direita, esquerda, para frente e para trás. Direita, esquerda, para frente e para trás. Vamos de novo? Direita, esquerda, para frente e para trás. Direita, esquerda, para frente e para trás. Chefinho mandou colocar a mão na cintura. Chefinho mandou fazer tudo ao mesmo tempo. Direita, esquerda, para frente e para trás. Direita, esquerda, para frente e para trás. Muito bem! Se eu sou o chefinho, eu estou mandando. Você pode brincar com os seus amigos dessa brincadeira, não é muito legal? Você ser o chefinho e eles obedecerem, porque o chefe é que manda. Curtiram? Muito legal. E aí, gostaram de brincar de chefinho mandou? É legal, né? Você pode convidar aí seus amigos depois que acabar a pandemia, ou brincar com seu pai, com a sua mãe, com o responsável que tá aí com você, de chefinho mandou. Outra brincadeira que dá pra gente brincar de comandar é vivo ou morto. Já brincou? Vivo, morto, morto, vivo. E dá até pra você comandar e fazer assim, ó. Quem perder vai me pagar um sorvete. Quem perder vai fazer o bolo de hoje. Quem perder vai ter que lavar a louça. Ah, é uma boa ideia, né? Fazer um desafio aí com a sua família. Muito legal. Então agora a nossa atividade. Prestem atenção. Escreva a função ou o nome de outros 5 líderes que você conhece. Escolha um deles e desenhe. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar em outros líderes que a gente tem na nossa sociedade. Eu até já falei alguns, né? Lembra que eu falei? Presidente, governador, o prefeito que nós já conversamos, o vereador, o chefe de uma empresa, né? Às vezes o seu pai... Será que seu pai ou sua mãe é líder onde eles trabalham? Olha, você pode desenhar eles, né? Se você não souber a função, o que é a função? Por exemplo, se a gente for pensar
na professora. A função dela é professora. Eu sou a professora. Essa é a minha função. O meu nome é Macleise. Então, se vocês não souberem a função que a pessoa faz, pode escrever o nome dessa pessoa, que daí você já sabe que é um tipo de líder. Aí você vai escrever 5, vai escolher um deles e vai fazer um desenho bem legal e vai me mandar, é claro, né? Vou dar um tempo para vocês e já volto.
Conseguiram terminar? Muito legal. Nas nossas próximas aulas vamos conhecer os líderes religiosos. Você conhece algum? Será que na sua família tem algum líder religioso? Se tiver, você já vai conversando com ele sobre qual é a função, o que ele faz lá no lugar sagrado. A nossa aula de hoje fica por aqui. Lavem bem as mãozinhas, pessoal. Coloca a máscara e se puder, fique em casa. A gente se vê na próxima semana. Aquele beijo estalado. Tchau, tchau.